Oi pessoal, vamos aprender a fazer esse lindo top de crochê. Olha que trabalho maravilhoso, olha que delicadeza que ficou essas flores. Fiz essa alça um pouco mais larga para você que não quer utilizar bojo. Ele é bem reforçado aqui, então você, se não quiser forrar, não precisa, mas se você quiser, você corta um pano do tamanho da frente e pode costurar. Se você preferir, você pode colocar bojo ou usar apenas um sutiã, que essa alça aqui, ó, vai cobrir o seu sutiã, tá? Então, essa será a nossa aula de hoje, o nosso top flores. Aqui eu fiz uma fita um pouco maior pra gente amarrar na frente, olha só. Aqui a parte de trás eu fiz ele aberto para fazer a amarração de acordo com o tamanho, você pode regular. E esse aqui é o nosso passo a passo de hoje. Para esse passo a passo, eu utilizei apenas 223 gramas para confeccionar o top completo, com as flores e tudo. Vou ensinar para todos os tamanhos. Aqui eu vou ensinar você a fazer o top e também a fazer as flores, tanto a meia flor como a flor inteira, tá? Então, assista o vídeo até o final. Você tem etiqueta? Invista nas suas etiquetas para que os seus trabalhos possam ser visualizados e dar todo o charme, toda a diferença nas suas peças. Confeccionei o meu top com a linha Divine da Têxtil Piratininga Tex 295. Esse novelo tem 150 gramas. A cor que eu estou trabalhando é o rosa bebê. A agulha indicada, agulha 2,5, agulha 3. Eu trabalhei esse novelo aqui com 2 fios para fazer o corpo do top. E para fazer as flores, eu trabalhei com um fio só. Então, por esse motivo, eu trabalhei com 2 agulhas. Trabalhei com agulha 3,0 milímetro para fazer o corpo do cropped. E trabalhei com agulha 2,0 milímetro para fazer as flores para ficar mais delicada. Sempre tenho a minha fita métrica, que eu sempre recomendo a fita métrica para tirar as medidas. Também vou utilizar marcadores, agulha de mão com fio para fazer a costura da alça, de fazer arremate, se você preferir, tesoura. Vou precisar de 5 pérolas tamanho 10, cola de silicone, você escolhe a cola da sua preferência, eu estou usando a da Têxtil Piratininga, e também a minha etiqueta para deixar mais chamativa e com a minha marca na minha peça. Se você tem a sua em vista, vale a pena você investir, tá? No meu top, ele ficou no total com 223 gramas. Então, eu usei um novelo desse e mais um pouquinho de outro. Então, não cheguei a usar nem um novelo e meio, tá? Foi apenas um novelo e um pouquinho só para fazer o top. Agora, aproveite e te convido para se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo e deixar nos comentários o que você achou desse top. E me sugere outra cor além desse rosa. Vamos para o nosso passo a passo. Para começar o meu top, eu vou deixar uma sobra de fio e vou fazer o nozinho inicial ou nozinho corrediço, como muitos conhecem. Eu estou trabalhando com os 2 fios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como usar um novelo só, usando 2 fios, como tirar a parte de dentro para poder usar cá de fora. Então, eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal e vou deixar aqui na descrição para você fazer no seu, para não precisar ficar abrindo 2 novelos, tá? Fiz o meu primeiro nozinho aqui, que é a minha primeira correntinha. Vou seguir trabalhando até chegar na quantidade que eu quero. Para todos os tamanhos, você sempre finaliza com correntinhas com números pares. O meu, eu vou querer que o busto fique um pouco mais tampado, que passe um pouquinho do busto, então o meu top vai ficar bem embaixo da axila. Por esse motivo, eu estou fazendo 44 correntinhas. Estou fazendo um pouquinho maior, tá? Além das medidas que eu vou passar para vocês.
Vou passar uma sugestão de medida, se você quiser mais largo também, basta você aumentar as suas correntes e vai fazendo e vai medindo no corpo, tá? Vou seguir aqui até completar as minhas 44. Prontinho, completei as minhas 44 correntinhas. Agora, eu dou uma laçada no meu fio, vou contar da primeira corrente, não a que tá na agulha, na de baixo, 1, 2, 3, venho na minha quarta correntinha, introduzo a agulha aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Vou para a minha próxima corrente, faço um ponto alto. Vou para a próxima, outro ponto alto. Então, a nossa primeira carreira será um ponto alto dentro de cada correntinha, até nós completar todas as nossas correntes. Completei as minhas carreiras, cheguei aqui no meu na última correntinha aqui, fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Dou uma laçada no fio, venho no ponto alto da frente, trabalho aqui um ponto alto, vou para o próximo, outro ponto alto, e vou seguir agora fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou seguir até chegar no final da carreira, e lá vou estar com a segunda carreira de pontos altos completa. Finalizando a nossa segunda carreira, venho aqui na minha terceira correntinha, introduzo a agulha na cabecinha do ponto, vou fazer o meu ponto alto, faço as 3 correntinhas, viro o meu trabalho, dou uma laçada no fio, e vou novamente trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos seguir essa sequência de ponto até chegar na altura desejada do seu top, tá? Até a altura, assim, o tamanho que você vê que dê pra tampar o busto e esteja bom pra você. O meu, eu fiz ele de uma axila a outra, pra cobrir bem, e ficou num tamanho muito bom. Já vou adiantar o meu aqui, que agora eu vou seguir fazendo apenas essas carreiras, tá? Que o meu, daqui até na altura que eu quero que fique embaixo da axila para tampar o busto completo. Vou seguir fazendo os meus aqui, ó, que vai ser essa mesma sequência de pontos para todos os tamanhos, você vai seguir o mesmo passo a passo, fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto, certo? Para o meu, mesmo fazendo no G, eu vou fazer ele um pouquinho maior, eu vou fazer ele com 39 carreiras, mas eu vou dar sugestão de tamanhos para você, de total de carreiras que você possa fazer. Só que aí você vai medindo no corpo e vai vendo se vai ficar bom, né? Pode ser que você não queira que o seu fique até embaixo da axila como eu quero, você quer que fique mais perto do busto, então o seu pode dar menos carreiras. Para o PP, você vai fazer 30 carreiras, para o P, 32, para o M, 33, para o G, 34 e o GG, 36. Eu estou fazendo no G, mas eu quero que fique bem tapado, né? Que tampe bem o seio, então, por isso eu aumentei as minhas carreiras. Onde ele não vai ficar na lateral do busto, ele vai ficar um pouco a mais, que vai ser embaixo da axila. Então, por isso que o meu deu carreiras a mais. Se você for querer o seu também que fique igual o meu, que passe do busto para tampar bem, então, você vai fazer mais carreiras. Vai fazendo as suas carreiras e vai medindo. Essa sugestão que eu passei de total de carreiras é mais ou menos o que pode dar no seu, se você não quiser que ele passe uma quantidade do busto, tá? Vou seguir fazendo os meus aqui até chegar na altura e a gente volta para continuar o nosso passo a passo. E olha só o meu como que já ficou. Desse jeito aqui, ó. Aqui vai ser o comprimento do nosso busto, tá? Então, é onde ele ficou assim. Vamos medir para ver o tamanho que ele ficou em centímetros, tá?
ficou com 45 centímetros ficou, ó, de comprimento aqui, de uma axila até a outra, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar a parte de trás. Não vou cortar o fio. Vou subir aqui 3 correntinhas. Viro o meu trabalho. Venho no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular um ponto alto e já vou no próximo. Faço um ponto alto. Vou no ponto do lado, também faço um ponto alto. Aqui eu estou fazendo bloquinhos de 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Vou para o próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No ponto do lado, também faço um ponto alto. Então, aqui eu vou seguir até chegar no final da carreira, fazendo apenas bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Estou chegando no final da minha carreira, tenho 3 pontos altos. Vou pular um, vou no próximo, faço ponto alto. Vou em cima da terceira correntinha e faço meu último ponto alto. E assim ficou completinho, certinho, os nossos pontos altos. Para que o seu também dê certinho, eu esqueci de falar no início, sempre faça correntinhas em números pares, para poder dar certinho quando você for fazer essa parte de trás aqui, tá? Vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Vou em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou naqueles 2 pontos altos, faço um ponto alto em cima de cada ponto. Fiz a correntinha, vou em cima do ponto alto, trabalho ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no tamanho desejado. Eu vou passar para vocês, mais ou menos, a quantidade de carreiras que você pode usar no seu. Mas lembrando, é a mesma coisa da parte da frente. Você vai fazendo e vai medindo. Porque a parte de trás, ela vai ficar um pouco aberta. Então, você mede mais ou menos uns 4 dedos de cada lado, se você quiser bem aberta. Aí, você vai fazendo suas carreiras e vai medindo. Coloca no corpo, pede para alguém te ajudar, tá? Para ficar pelo menos 4 dedos de separação, para ficar aquela abertura na hora de fechar. A sugestão de carreiras que eu vou passar, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, porque pode ser que passe e vai fechar muito, e você que é mais aberto, aí você basta diminuir as carreiras, tá? Então, a medida sempre é a melhor solução para você fazer um vestuário perfeito. Então, vamos lá. Para o PP, você vai fazer 9 carreiras, desse bloquinho de 2 pontos altos. Para o P10, o M12, o G14 e o GG16, tá? Eu vou adiantar as minhas aqui, chegando na minha quantidade de carreiras, a gente volta para fazer o outro lado também. E o que nós fizemos desse lado de cá, depois nós vamos fazer do lado de cá também, tá? Então, se você acaso quiser adiantar, eu já vou te dar uma dica. Você vai finalizar esse lado, chegar no total de carreiras que você precisa para o tamanho que você está fazendo. No final, você vai fazer uma correntinha, cortar o fio, aí você vai vir desse lado, vai introduzir a agulha no pé do primeiro ponto alto, vai fazer as 3 correntinhas e vai fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Vai fazer 2 pontos altos, vai pular um, no próximo 2 pontos altos, pular um, no próximo 2, pular um, no próximo 2, até chegar aqui no final. Aí, você vai estar com a sua primeira carreira igual a essa pronta. Aí, você vai fazer o mesmo que eu fiz aqui, vai virar o seu trabalho,
fazer as 3 correntinhas e voltar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto, que é os 2 bloquinhos de pontos altos que você vai fazer aqui, que é o mesmo que você fez aqui. Então, o que você fizer aqui, você vai repetir desse lado aqui, ó, tá? Também vou adiantar o meu. Vou voltar com os 2 lados prontos, do jeito que eu expliquei pra vocês, não vou mudar nada, tá? Do jeitinho que eu expliquei, eu já trago pra vocês ver como que ficou. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui na terceira correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Aqui eu já estou fazendo o segundo lado também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Aqui foi o primeiro que eu comecei a fazer junto com vocês. Lembra que eu falei que eu ia dar uma adiantada? Então, fiz o primeiro junto com vocês. Deixa eu desviar assim, porque tá no avesso. Fiz o primeiro junto com vocês, como a gente iniciou. Aí, eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Fiz apenas 14 carreiras no meu, porque o meu, como eu tô trabalhando no tamanho G, tá? Se você estiver trabalhando no GG, você faça 16 ou mais, se você vê necessidade. Se você estiver fazendo no M, você faz 12, no P 10 e no PP 9. Então, aqui, ó, completei as minhas carreiras, fiz uma correntinha, alonguei o fio e cortei. Aí, eu vim aqui do outro lado. Eu tinha dado uma explicação meio rápida pra vocês como fazer. Coloquei a agulha aqui dentro, peguei o fio e fiz 3 correntinhas pra subir. As 3 correntinhas serviu como esse primeiro ponto alto e fiz um ponto alto do lado, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu repeti desse lado. E fui trabalhando 2 pontos altos, pulando um ponto alto. E aí, também completei as 16 carreiras e os 2 lados ficaram assim. Então, aqui eu tô com os 2 lados de trás pronto. Agora, nós vamos fazer o contorno em volta para fazer o acabamento. Vou fazer nos 4 lados. Para fazer o acabamento, eu vou fazer uma correntinha. Aqui eu tenho o ponto alto. Venho dentro do ponto alto, trabalho 2 pontos baixos. Vou para o próximo, 2 pontos baixos. Próximo ponto, também 2 pontos baixos. E assim, eu vou seguir agora fazendo 2 pontos baixos dentro de cada espaço dos pontos altos. Tanto aqui nos pontos vazados, como na frente, que é os pontos todos juntos. E vai ficando assim, ó. Quando eu chegar aqui na carreira de pontos altos sem correntinhas, será a mesma sequência. Cada ponto desse aqui, vou fazer 2 pontos altos, que aqui é as 3 correntinhas que a gente sempre fez para subir, ó. Então, todos eles também ganharão 2 pontos baixos. Chegando aqui no vazado, farei a mesma coisa, 2 pontos baixos dentro de cada ponto. E chegando aqui no cantinho, vamos fazer juntos. Estou quase chegando aqui no final da parte maior do nosso top, para chegar aqui na voltinha. Dei uma paradinha para mostrar para vocês que o fiozinho aqui eu já vou esconder ele. Então, eu seguro ele, venho aqui no espaço da frente, faço meus 2 pontos baixos e sigo fazendo 2 pontos baixos dentro de cada espaço. Cheguei aqui no meu último espaço, venho no ponto alto, faço 2 pontos baixos, uma correntinha para virar. Volto aqui dentro e faço mais 2 pontos baixos no mesmo espaço. E assim ficou a voltinha, ó. Fica bem perfeita. Agora, aqui nós temos, ó, os nossos pontos altos e o espaço do ponto da correntinha. Então, eu venho aqui no espaço da correntinha, faço um ponto baixo. Em cima de cada ponto alto, faço um ponto baixo. No espaço da correntinha, um ponto baixo. Em cada ponto alto, um ponto baixo. Então, quando chegar do outro lado do top, você fará a mesma coisa também. E do jeito que eu fiz a voltinha aqui, quando você chegar nos 4 cantinhos, você fará sempre a mesma coisa. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos nos 4 cantos. Que nem aqui onde a gente iniciou, aqui eu fiz 2, quando for finalizar, eu faço mais 2 do lado de cá e finalizo. E assim vai ficar, ó,
a nossa carreira de pontos baixos. Vou completar o meu nos 4 lados e a gente já volta. Tô finalizando já a minha carreira. Vem aqui onde eu comecei. Vou fazer os meus 2 pontos baixos. Uma correntinha. Agora, aqui eu tenho os 2 pontos baixos que eu iniciei. Aqui eu faço assim, ó. Alongo o fio. Solto todo. Aqui foi a continha do meu fio, ó. Venho aqui. Coloco a agulha no primeiro ponto. Puxo essa sobra para trás. Agora, aqui eu tenho essa correntinha, ó. Eu venho nela, coloco dentro da corrente, puxo o fio e saio aqui pra fora. E aqui eu fiz o acabamento perfeito. Esse fio, depois eu vou vir escondendo ele todo aqui dentro. Chega numa boa altura, divido em 2, faço 3 nozinhos e corto a sobra. E assim ficou a frente e a parte de trás do nosso top. Ó, como que ele vai ficar. Ficará assim, ó. Que aqui a gente vai regular na hora de fechar, certo? Agora, vamos fazer o cordão de amarrar. Para fazer o cordão de amarrar, vou utilizar 2 fios. Deixo uma sobra aqui, ó. Se você quiser colocar uma pérola no final, é bom você deixar uma sobra bem grande assim, ou se você não quiser, você pode apenas fazer 3 nozinhos, tá? Mas eu vou deixar. Faço a minha laçadinha inicial ou nó corrediço. E vou seguir aqui com a mesma agulha, tá? Fazendo correntinhas. O cordão de correntinhas para amarrar, você vai definir de acordo com o tamanho que você está fazendo. Se você quiser um laço maior, você pode fazer um cordão maior. Recomendo você sempre fazer acima de 1,50 m, 1,30 m, tá? O meu aqui, eu vou fazer 1,60 m, para dar uma sobra para poder amarrar também na cintura. E você segue fazendo o seu. Para você que estiver fazendo no PP, 1,5 m, eu acredito que já fique bom, tá? Vou seguir até eu completar o meu cordão de 1,70 m. Prontinho, aqui eu já fiz o meu cordão, olha o tamanho que ele ficou. Agora eu vou cortar o fio, soltar a laçada. Vou reservar ele aqui para depois eu vir colocando no nosso top. Agora, nós vamos fazer a nossa alça. Para a alça, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver certinho onde é o lado direito. Aqui eu já marquei o meu, onde vai ser a minha alça. Para você marcar o seu, você vai colocar no corpo. Eu vesti o meu, fechei até onde eu quero que fique, que nem o meu ficou afastadinho, eu quero que ele fique bem justinho, puxei bem ele. E aí, eu medi aqui na altura da onde fica a alça do meu sutiã. Então, para o meu, eu precisei pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Na carreira de número 11, eu coloquei um marcador. Pulei a carreira de número 12. Na carreira 13, coloquei outro marcador. Por quê? Você que me acompanha sabe que eu gosto de ter alças mais largas. Se você não quiser usar bojo, não quiser usar forro, você pode usar o próprio sutiã. Então, aqui eu vou fazer mais larga essa alça para cobrir a alça do sutiã, tá? Para o outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Começando da primeira carreira de pontos altos fechadinhos, tá? Essas de pontos altos vazados aqui eu não conto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Aqui na de número 11, eu coloco o marcador no meio dos 2 pontos baixos. Aí, eu pulo a carreira de número 12 e na carreira de número 13, coloco o marcador no meio dos 2 pontos baixos também.
Então, aqui eu vou ficar com, depois dos dois marcadores, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, serão nesses 4 pontos baixos que a gente vai trabalhar a nossa alça. Então, vamos lá. Vou continuar trabalhando a minha alça com 2 fios, para ficar reforçada. Vou fazer aqui 2 voltas na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo. Venha onde eu tenho o primeiro marcador, introduzo a agulha dentro do ponto baixo e vou fazer um ponto alto tirando 2 laçadas, tiro as outras 2. Agora eu laço o fio. Aqui eu tenho os 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Venho no meio dos 2, sem fazer correntinha de separação. Introduzo a agulha aqui dentro. Vou fazer aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aí, eu volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Laçada no fio, venho onde eu tenho o marcador, bem no pezinho do marcador, faço um ponto alto. Agora, aqui eu tiro os marcador. Vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, viro o meu trabalho. Venho aqui dentro, da onde a gente fez aqui o nosso lequinho, vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Completei o meu lequinho, laçada no fio. Agora, eu venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto alto, introduzo a agulha na cabecinha do ponto. E aqui eu faço um ponto alto. E olha só, aqui nós ficamos com um lequinho dentro de lequinho e 2 pontos altos de cada lado. Essa será a nossa sequência de pontos para a nossa alça. Alguns cropped que eu faço, o meu 12 carreiras, dependendo do modelo, 18 carreiras é o suficiente. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e vou medindo na minha alça. Então, você vai fazendo o seu. Quando você passar de 10 lequinhos desse, você vai na frente do espelho, coloca o seu cropped e puxa sua alça para a parte de trás, para ver se já tá na altura que alcança que é a parte de trás. Se tiver, o seu total de carreira será esse, que para cada tamanho vai ser diferente. Vou seguir o meu aqui e já volto mostrar para vocês quantas carreiras eu precisei. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E vou cortar o fio. Trago essa ponta aqui para o lado avesso. Puxo para dentro. E depois eu volto escondendo ela por dentro do top com uma agulha de costura ou de tapeceiro. Agora, nós vamos medir para ver a altura que a gente vai colocar a nossa alça. O que você vai medir do jeito que você quer. O meu vai ficar fechado assim, a parte de trás. Arruma certinho. E aqui, ó, na mesma direção, ó, só dobrar retinho. E você já vê aonde vai ficar a sua alça, ó. Vou colocar o marcador aqui para não sair do lugar, porque, ó, vou costurar e vai sair. Desse jeitinho aqui. Agora, com a agulha de mão, eu coloquei 2 fios e vou fazer a costura. Vou virar assim do lado de trás. E vou começar a passar a agulha entre os pontos, ó.
Vou começar aqui embaixo já, para esconder o nozinho que eu fiz, até sair aqui em cima. Agora, eu puxo o fio, esse nozinho fica escondido aqui dentro. E agora, eu começo a fazer a costura aqui. Meço certinho, venho aqui na cabecinha do ponto alto. Passo esse fio 2 vezes no mesmo lugar, para reforçar a alça. Agora, eu vou no ponto da frente, passo para o lado de cá. Vou para o próximo ponto, vou daqui para lá. E assim vai ser a nossa costura. Bem simples, bem fácil, nada complicado. Agora que eu posso tirar o marcador já. E vou finalizar aqui. Arrumou bem para não puxar aqui. Eu vou no último ponto. Passo 2 vezes no mesmo lugar. Agora que eu tenho essa laça dessa argolinha, vou passar o fio aqui dentro dessa argolinha para dar um nó. Vou andar aqui por cima dos pontos aqui, escondendo dentro deles, ó. Aqui onde eu parei, novamente eu vou passar a agulha dentro dessa argolinha. E vou reforçar o nozinho para finalizar. Agora, eu passo dentro desses pontos aqui. E corto o fio. Aqui eu já vou pegar o fio, já vou esconder ele também, ó. Pego a metade. E agora, junto as duas partes, faço 3 nozinhos aqui. E já corto também para finalizar. E assim ficou costurada a nossa alça. Olha só como que ela fica. Perfeitinha, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, voltando com as 2 alças prontas, a gente vai começar a colocar a nossa fita e fazer a nossa flor. Olha só, pessoal, eu fiz as 2 alças já, olha como que ficou. Desse jeitinho aqui, ó. Agora, aqui, pra colocar a fitinha de amarrar, eu já vou colocar já, porque quando a gente for fazer as nossas flores e for fazer, aplicar elas no nosso top, ele já vai estar com o tamanho certinho, assim, para que eu possa colocar elas na altura certa. Então, você também, quando for colocar as suas flores, aplicar elas no seu top, você já tem que estar com o cordão no lugar ajustadinho, tá? O meu atrás eu quero bem justinho, ele vai ficar assim. Então, aqui, ó, eu vou pular 2 casinhas, na terceira, coloco o fio. Se você quiser, você pode pular apenas uma casinha, tá? Não precisa pular, perdão, aqui que eu pulei errado. Não precisa pular exatamente 2. Agora, aqui, ó, eu vou pular os 2 espaços, aí desse lado de cá, tinha colocado o lado errado. O outro lado, a mesma coisa. Pulo 2, vem no terceiro. Pulo 2, vem no terceiro. Pulo esses 2, vem aqui no terceiro, ponho a fitinha e puxo. E assim eu vou fazer agora até chegar no final aqui
do nosso top, sempre pulando 2 espaços vagos e no terceiro colocando a nossa fita. Vou seguir fazer isso aqui até chegar no final. Prontinho, finalizei já. Agora eu vou virar o lado da frente. Agora nós vamos fazer a florzinha para o nosso cropped, ou o nosso top. Eu vou fazer 2 tipos de florzinha. Eu vou fazer a florzinha inteira e vou fazer a metade. Então, essa será a florzinha que vamos trabalhar agora. Para a florzinha, eu vou continuar com o Divine Tex 295, a cor rosa bebê, tá? É lindíssima essa cor. A agulha recomendada é a 2, a agulha 3. Eu vou trabalhar com a agulha 2. Então, para começar a fazer a minha florzinha, eu vou trabalhar apenas com um fio, que eu quero que ela fique bem delicada. Começo fazendo a minha laçada inicial. Se você não sabe fazer essa laçada inicial, você pode começar fazendo 6 correntinhas e fechar na última corrente. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo, que já vai servir como a minha primeira corrente, tá? Agora, eu faço mais 2, com um ponto baixo, fiquei com 3. Vou voltar aqui dentro da argola e vou trabalhar 23 pontos altos. Com as correntinhas que eu fiz, ficarei com 24 pontos dentro da argola. Vou seguir até completar os meus 24 pontos. Completei os meus pontos altos, agora eu vou fechar essa laçada, diminuindo o espaço. Venho aqui na minha terceira correntinha, faço um baixíssimo. Agora, eu vou fazer 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou pular a minha primeira corrente, vou na segunda e vou fazer aqui um ponto baixo. Laçada no fio, vou na minha próxima corrente, vou fazer meio ponto alto, tiro todas as laçadas. Lacei o fio, vou para a corrente de baixo, meio ponto alto. Laçada no fio, vou na corrente de baixo, faço mais meio ponto alto. Laçada no fio. Aqui eu fiz um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Agora, eu vou trabalhar apenas pontos altos normal. Vou na corrente de baixo, vou fazer um ponto alto, vou na próxima, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7, e venho aqui na última corrente e faço o meu 8º ponto alto. Então, as nossas pétalas ficarão desse jeito: um ponto baixo, 3 meio ponto alto e 8 pontos altos. Agora, aqui eu tenho o ponto alto que eu fiz, o meu ponto baixíssimo, fechei a carreira. Vou pular um ponto, 2, no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 13 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pulo a primeira corrente na segunda, faço um ponto baixo. Laço o fio, vou na corrente de baixo, faço meio ponto alto. Próxima corrente, meio ponto alto. Próxima corrente, meio ponto alto. Fiz os 3 meio pontos altos. Agora, eu vou descer trabalhando os meus 8 pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na última corrente faço meu 8º ponto. Novamente, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. E assim eu vou dar sequência até eu completar 8 pétalas.
Olha só como que fica a nossa florzinha. Agora, eu vou finalizar a última pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é onde eu comecei, venho no pezinho do ponto, introduzo a agulha e faço um baixíssimo aqui e finalizei essa carreira. Agora, para chegar aqui na pétala, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos por 3 pontos. Então, aqui no primeiro, faço um baixíssimo. No segundo, um baixíssimo. E aqui no terceiro ponto, também faço um baixíssimo. Então, aqui ficou assim, 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Aqui eu tenho o meu quarto ponto. 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto, faço um ponto baixo. Introduzo a agulha nele, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. O meu ponto baixo eu já vou ter ele como uma corrente. Ficaremos com 4 aqui, então. 1, 2, 3, 4 com um ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu vou pular o ponto da frente, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto de base, vou aqui no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Aqui eu tenho ponto baixo. Vou entrar aqui dentro do ponto baixo e vou fazer 2 pontos altos. Faço uma corrente, volto no ponto baixo e faço mais um. Fiquei com esse cantinho. Uma correntinha, agora eu vou voltar a mesma sequência, fazendo um ponto alto em cada ponto na direção desse, ó. Então, eu venho aqui onde eu fiz esse, coloco a agulha, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base no próximo, faço um alto, uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, um alto, uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, faço outro ponto alto, uma corrente, e aqui eu tenho o último ponto alto. Pulo esse ponto de base, venho nesse, vou fazer um ponto alto aqui sem finalizar. Seguro, fico com 2 laçadas na agulha. E assim já ficou essa pétala. Agora, para vir na pétala de cá, eu vou fazer o seguinte, ó. Tô com as 2 laçadas aqui e dei uma voltinha no fio. Vou contar 1, 2, 3, vem aqui, ó, na quarta corrente, que é o quarto ponto alto, e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui eu tiro todas as laçadas agora. Uma corrente, pulo um ponto alto, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. Aqui eu já tenho 4. Uma corrente, pulo um ponto alto no próximo, faço um alto. Fiquei com 5 novamente. Faço uma correntinha, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto alto, uma corrente, volto no ponto baixo, faço mais um ponto alto. Uma corrente e volto repetindo agora um ponto alto em cada ponto que eu fiz esse de cá. Pulo um, vou no próximo. Se você não quiser contar agora, nem precisa. Basta você olhar onde você fez o ponto alto, ó. Que nem no caso, eu pulo esse, já venho nesse aqui que eu sei que foi nele que eu fiz. Pra voltar, fica até mais fácil de você já ver o ponto certinho que você vai trabalhar. Aqui eu tenho meu último ponto alto. Faço ele, não finalizo. 1, 2, 3, 4, 5. E vou para a próxima pétala. Venho aqui deixando as 2 laçadas na agulha, conto 1, 2, 3 no quarto ponto. Deixa eu só arrumar certinho aqui. 1, 2, 3, 4.
faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou para o próximo e sigo fazendo os meus pontos altos. E assim eu vou seguir agora, ó, até eu completar toda a minha volta. Estou finalizando a carreira, fiz o meu último ponto alto. Quando vai chegar aqui para unir nesse lado de cá, a gente finaliza o ponto alto, tá? Então, agora aqui, ó, eu venho na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E fica assim. Fica desse jeito a nossa florzinha. Agora, vamos para a nossa carreira de acabamento. Vou voltar aqui dentro desse espaço, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço. 3 correntinhas, tem um espacinho aqui, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Agora, aqui nós temos, ó, aqueles 2 pontos baixos que formou o Vzinho no ponto baixo. Venho aqui dentro dele, eu vou fazer um ponto baixo e 5 correntinhas. Volto aqui dentro, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo. E agora, eu vou voltar trabalhando, ó, a lateral do outro lado da nossa pétala, fazendo as 3 correntinhas e o ponto baixo. Cheguei aqui no último espaço da primeira pétala, fecho com um ponto baixo e ficou assim. Agora, vamos para a segunda pétala. Em todas elas, para mudar de uma para outra, é bem fácil. Você já vai vir aqui, ó, dentro do primeiro espaço, faz um ponto baixo, as 3 correntinhas e segue trabalhando um ponto baixo dentro de cada espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, cheguei novamente aqui na pontinha, que é o Vzinho. Faço um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo. 3 correntinhas e sigo agora no outro lado da pétala, fazendo os meus pontos baixos. E assim vou contornar toda a nossa flor. Estou finalizando a nossa carreira. Venho aqui no meu último espaço vago, faço um ponto baixo, alongo o fio e vou finalizar aqui a minha florzinha. Vou vir aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo, introduzo a agulha dentro do ponto. Em seguida, puxo esse fio para o lado avesso. E agora aqui eu vou fazer o arremate. Vou trazer esse fio aqui, ó, escondendo dentro das carreiras aqui, dos pontos. Até chegar aqui onde eu tenho o meinho do meu trabalho. Como eu vou colar, vai ficar bem legal trazer bem aqui no centro da flor esse fio, para ficar bem guardadinho aqui para colar depois, tá? Aqui agora, ó, eu vou fazer assim, eu vou dividir esse fio. Vou dividir ele em 2 partes, desse jeito aqui. Vou passar a agulha aqui, vou trazer uma parte para o lado de cima aqui, para o lado da frente. Desse jeito aqui, ó. Vou deixar ele aqui reservadinho. E esse aqui eu vou também abrir 2 partes. Só que esse eu já vou finalizar. Vou pegar a metade do fio.
E vou fazer aqui os meus nozinhos. E já arremato esse fiozinho aqui. Agora eu vou virar desse lado e vou colocar uma pérola na frente aqui. Eu vou usar a pérola número 10 para colocar aqui. Agora, essa ponta aqui eu vou puxar para o lado de baixo. E agora eu vou amarrar. Vou dar 3 nozinhos aqui. Se você quiser dar mais, você pode dar, tá? E vou cortar a sobra. E assim ficou a nossa florzinha com a nossa pérola. Ela é opcional, se você não quiser e não tiver, não precisa pôr, tá? Fica desse jeitinho. Agora aqui, ó, nós vamos fazer a meia flor. Para a meia flor, nós vamos fazer o seguinte, ó. As inteiras aqui eu já tenho. Que a gente vai precisar de 3 inteiras. E agora eu vou fazer a metade, que eu vou precisar de 2, tá? Pra fazer a metade. Vou fazer essa, tenho essa, eu vou fazer mais uma com vocês agora. Para fazer a metade, será o mesmo passo a passo da flor inteira. A única diferença é que nós vamos diminuir algumas quantidades. Vou fazer a laçada inicial. Se você gosta de fazer correntinhas, você pode começar. Deixa eu pegar a agulha mais fina. Agulha mais fininha. Se você gosta de fazer correntinha, você pode fazer as suas correntinhas, tá? Pode fazer de 4 a 6 correntinhas, porque vamos fazer a metade agora. Volto aqui dentro, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou fazendo um pouquinho mais rápido, porque será o mesmo passo a passo. A única diferença é que vamos fazer apenas 4 pétalas. E agora aqui, eu vou trabalhar os pontos altos. Na flor inteira fizemos 24. Para a metade faremos 12. Então, vou trabalhar 11 pontos altos aqui dentro, com as 3 correntinhas, ficarei com 12. Completei as 12, agora eu vou puxar o fiozinho aqui e fechar. Não vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer as 13 correntinhas. Vou virar primeiro, perdão, e vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou pular a primeira corrente, vou na segunda, vou fazer um ponto baixo. Laçada no fio, vou trabalhar os 3 meio pontos altos, como a gente fez na pétala inteira, na flor inteira. Para cada correntinha, 3 meio pontos altos. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Agora, eu vou descer trabalhando pontos altos. Vou fazer aqui os 8 pontos altos que a gente fez na flor inteira, fazendo um ponto alto em cada correntinha. Venho aqui na minha última corrente, introduzo a agulha, faço o meu 8º ponto. Agora, eu vou pular 1, 2, venho na terceira correntinha do ponto alto, faço um ponto baixo. Novamente, faço as 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pulo a primeira, vou na segunda, faço um ponto baixo. Laço o fio e vou trabalhar meio ponto alto em 3 correntes. 1 meio ponto alto, 2 e 3. Laçada no fio, agora eu desço trabalhando um ponto alto para cada correntinha, até chegar na última corrente e ficarei com 8. E no final, terei 4 pétalas iguais a essa. Estou finalizando.
Vou pular os 2 pontos altos, venho aqui, ó, na correntinha e vou fazer um ponto baixo. E ficou assim, ó. Agora, aqui eu não vou voltar virando desse jeito aqui. Eu vou vir aqui, ó, dentro do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto da frente, também faço um baixíssimo. Cheguei aqui no ponto alto, no primeiro ponto alto, vou fazer um baixíssimo. E agora aqui eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou trabalhar aqui 3 baixíssimos. 1, 2, 3. E aqui no quarto ponto eu vou fazer o baixo. Vou subir aqui 4 correntinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Pulo um ponto de base no próximo, faço um alto. Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, um alto. Então, aqui eu fiz 5 pontos altos, cada um deles com uma corrente de separação. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto, uma corrente, volto no ponto baixo e faço mais um ponto alto, ficando assim com um Vzinho. Uma corrente, agora eu volto fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Pulando um ponto de base e fazendo uma correntinha. Um ponto alto para cada ponto alto, que eu quis dizer é nessa mesma direção onde tá esse ponto aqui que a gente fez, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ou se você quiser, você pode continuar contando. Pula esse, vem nesse, faz um ponto alto, se você achar mais fácil assim, tá? Pulo esse, venho nesse, um ponto alto. Então, é sempre pulando um e fazendo no próximo. Cheguei aqui no último, vou pegar metade do fio, não vou pegar as 2 laçadinhas, né? Eu estou repetindo o mesmo que eu fiz na grande, como vocês viram. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, na quarta correntinha, introduzo a minha agulha, que é o quarto ponto também. Passo a metade do fio, agora eu passo em todos. Faço uma corrente, pulo um de base, vou no próximo e sigo trabalhando um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. Pulo uma correntinha no próximo, um ponto alto. Pulo uma correntinha, faço uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto, fiquei com 5. Uma correntinha, agora aqui eu venho no ponto baixo. Faço o ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto baixo e faço um ponto alto, uma corrente e volto trabalhando um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base no próximo, um alto. E assim eu vou voltar circulando toda a volta da nossa pétala até chegar aqui no final. Finalizando a carreira, venho aqui onde eu tenho um ponto alto, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, não, vou fazer meio ponto alto aqui pra ficar mais baixinho. Agora, aqui, ó, eu vou voltar trabalhando em cima desses pontos aqui mesmo. Fazer pontos baixíssimos, porque eu não quero trabalhar movimento de ida e volta. Porque a nossa flor, a gente trabalhou ela inteira apenas de um lado, né? Então, se eu fazer movimento de ida e volta nessa daqui, ela vai ficar diferente. Então, por isso que eu estou fazendo baixíssimo aqui, e vai facilitar também a hora que eu for fazer a união, né, no top. Agora, eu cheguei aqui, ó, dentro do espaço. Deixa eu só fazer um ponto baixíssimo aqui em cima dessa corrente. Cheguei aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Um ponto baixo no espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo.
3 correntinhas, um ponto baixo aqui no Vzinho, na pontinha da pétala. E agora 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço as 3 correntinhas, vou no espaço da frente, faço um baixo, 3 correntinhas. Novamente eu volto no ponto, volto não, vou no espaço da frente, faço um baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço. Aqui eu estou chegando no último espaço dessa pétala. Faço um ponto baixo e já venho na pétala da frente. Entro dentro do espaço, faço 3 correntinhas e um ponto baixo. E assim agora eu sigo por toda a minha volta, até chegar aqui onde eu tenho o último espacinho. Chegando aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo, cortar o fio e finalizar. Estou finalizando a minha última pétala da florzinha. Agora eu venho aqui, ó, corto um pedaço bom de fio para finalizar. Solto essa laçada, venho aqui no ponto baixo da frente, introduzo a agulha e pego o fio. Aí eu já trago o fio para o lado avesso. E já começo a esconder ele aqui, ó. Vou puxando ele até trazer ele aqui no meinho da minha flor, bem no miolinho dela. Desse jeito aqui. Agora eu vou colocar a meia pérola aqui também. Vou dividir o fio no meio. Vou trazer uma parte para o lado direito aqui, o lado da frente. Se você, no caso, esquecer de colocar, de deixar o fio sobrando, ou se você for fazer as correntinhas, deixa eu explicar desse jeitinho para quem estiver fazendo a correntinha, porque eu já expliquei como fazer a aplicação da pérola para você que está fazendo como eu, deixando essa sobra de fio. Então, aqui eu vou finalizar aqui, que eu vou ensinar. Deixa eu só cortar aqui, ó, que eu já prendi ele. Então, agora aqui eu vou ensinar para você que vai fazer a sua e vai começar com correntinhas. Então, você não vai ter aquela sobra de fio aqui dentro, certo? Deixa eu só arrumar aqui que ficou amassadinho. Então, o que que você pode fazer? Você vai cortar um fio, vai colocar a sua pérola e vai fazer assim, ó. Coloca a pérola em cima do miolinho da flor. Vai pegar uma metade de fio. Passa pra cá. E o outro fio você traz pra cá. Desse jeito aqui, ó. Aí, agora aqui é só você amarrar. Deixa eu só passar mais embaixo aqui. Isso. Agora aqui é só você amarrar a sua pérola. Aí você vai olhando aqui, se ajustou bem ela. Deixa eu já amarrar esses 2 fiozinhos junto aqui, que ele tá sobrando. Eu já finalizo tudo de uma vez. Faço 3 nozinhos aqui, ó. Já vou cortar a sobra aqui. E assim ficou finalizada a nossa meia flor. Tem outra aqui que já está pronta, as 2 metades e as 3 inteiras. Agora, nós vamos fazer a aplicação. Agora, vamos aplicar a nossa flor fazendo o seguinte, ó.
Primeiro, a gente vai centralizar todas elas certinho, antes de colar. A gente vai arrumar o nosso top. O meu, eu vou colocar as minhas flores assim, ó. Eu vou colocar uma aqui embaixo, uma aqui no meio, e uma aqui em cima. Então, a sequência da minha florzinha será assim. Desse jeitinho aqui, ó. Assim que eu vou colocar elas. Depois, a meia pérola, né, a meia flor, eu vou vir aqui, vou colocar uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, é assim que vai ficar as nossas flores. Para aplicar a nossa flor, vou usar a cola de silicone da Têxtil Piratininga. Você pode usar a cola da sua preferência, que você já tem costume de usar. Vou começar daqui de baixo, eu vou pregar, passar cola primeiramente aqui nos miolos, num pedacinho da pétala. Aqui eu tô passando aonde tem a carreira de pontos altos, tá? E volto ela no lugar aqui. Aí, agora aqui eu arrumo ela certinho, pra ela ficar bem certinha, que depois de colada já vai estar pronto o trabalho. Agora, eu venho na que tá inteira. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola no miolinho dela aqui. E já vou passar cola aqui também, onde nós temos essas carreiras de pontos altos aqui, ó. Que depois facilita para colar o restante dela. Aí, esse lado aqui eu já volto no lugar. E vou arrumando minhas pétalas. Agora, eu venho do lado de cá. E passo cola aqui também. Se você quiser reforçar, você pode depois vir costurando. Se a sua cola é de ótima qualidade, acredito que não precise fazer a costura, tá? Então, aqui eu vou fazer isso, ó. Aqui já colou bem essa daqui, ó, como já fixou bem. Agora, eu vou terminar de passar cola nela. E já passo aqui também, ó, nessas bordinhas aqui do pontos altos, ó, entre os pontos altos e aquelas correntinhas. Que aí, aqui eu já acabo de sentar ela no lugar. E ela já fica prontinha, ó. Já coloco essas duas aqui de volta. E agora eu faço a mesma coisa nas outras duas. Então, isso aqui será feito em todas as minhas flores, a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo nessas pétalas da flor que tá pela metade, mas as inteiras serão a mesma coisa também. Colocando já no miolinho primeiro e num pedacinho da pétala, como facilita na hora de colar, que não fica saindo para você ficar enchendo a cola, a mão de cola, né, ó. Olha só. E agora aqui, ó, é só deixar colar. Vou terminar de colar todas as minhas e daqui a pouco já volto para mostrar para vocês nas minhas fotos como que ficou o meu top no corpo. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos. Ah, se você quiser colocar uma pérola aqui, ó, você pode pôr, tá? Pode pôr que vai ficar lindíssimo. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.